Olá, pessoal, boa noite. Mais uma quinta-feira, eu aqui com mais um excelente convidado. Hoje será com o Paulo Schwalski, Quase isso, quase isso. Paulo Sudowski, que Isso. ele é de Joinville e é uma excelente pessoa. Paulo, se apresenta a todos, uma boa noite. Primeiro, obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Eu sei que teu canal no YouTube aí está fazendo cada dia mais sucesso. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu sou Paulo Sudowski, moro em Joinville, Santa Catarina, tenho deficiência visual total, não enxergo. Atuo no Conselho da Pessoa com Deficiência, atuo em entidades de pessoas com deficiência também, e estamos aí para conversar um pouquinho hoje à noite com o seu público. Excelente. Paulo, há quanto tempo que você está no conselho? No conselho, Gustavo, eu tive várias participações. Eu comecei lá em 2012, comecei como suplente, depois 2013, isso sociedade civil, né, entidades não governamentais. Aí em 2013, final de 2013, eu assumi o conselho. Aí fiquei lá até 2015, quando eu saí para assumir o concurso público da Prefeitura de Joinville, porque era incompatível representar a sociedade civil sendo um servidor público, né? E, ao mesmo tempo, naquela época, eu assumi a AGDEV também, que é a Associação de Pessoas com Deficiência Visual. Aí eu fiquei um pouco fora, né? Em 2017 eu saí da presidência da AGDEV, né, por motivo de trabalho e tal. E aí, em 2018, 17 mesmo, eu voltei para o conselho, fiquei mais 2 anos e agora estou na presidência de novo. Então, algumas idas e vindas, Gustavo. E, Paulo, durante essas idas e vindas, você poderia citar a evolução que teve o Conselho? Acredito que deve ter tido algumas conquistas. Sim, Gustavo, tivemos conquistas, coisas boas, coisas não tão boas. A luta é árdua, companheiro, mas a gente está aí justamente para estar na estrada aí, né, buscando ela mesmo, né? Então, logo em 2013, ele que eu assumi, em 2014 a gente teve alguns embates com o município, inclusive à época, algumas questões encaminhadas ao Ministério Público, algumas deram resultados, outras não deram. Eu, particularmente, nem gosto muito desses encaminhamentos do Ministério Público, mas fazer o quê? Às vezes, né, a plenária decide e a gente manda. Em 2015, a gente fez um grande fórum, que foi chamado de Fórum Condef, né, onde a gente trouxe conselheiros de todo o Brasil para se capacitarem com os melhores trabalhadores da área, né, de conselho das pessoas com deficiência. Depois da minha saída, né, outras pessoas assumiram. Quando eu voltei, a gente tem em Joinville, desde 2012, também a Política Municipal de Acessibilidade, que é a Lei 7.335, que consolida toda a legislação municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente está aí, agora, nesse atual momento, de alguns anos para cá, né, Gustavo, 2 anos para cá, a gente não está conseguindo muito avanço por essa questão governamental também, né, essa dificuldade que os conselhos em geral estão tendo com os executivos, mas estamos aí, né, batalhando para trabalhar e queremos avançar mais. Eu acredito que o conselho é muito importante para nós, pessoas com deficiência, pois é por meio dele que a gente consegue as nossas conquistas, né, Paulo? Porque há alguns anos atrás era raro ver pessoas com deficiência como nós. E hoje tem várias pessoas como eu, como você, né, que estão aí trabalhando, estudando, e é graças ao conselho que ajuda a ter pelo menos uma vida mais fácil, né? Menos difícil do que ela realmente é. É verdade, Gustavo. Os conselhos são ferramentas, né, de Estado, eles não são propriedades dos poderes executivos, seja eles executivos municipais, executivos estaduais ou federais, eles são vinculados administrativamente, mas eles não são departamentos, né? Não é uma secretaria onde o governo tem autonomia para mudar os seus membros e mudar a política pública conforme ele bem entende. Não, o conselho é um órgão independente, é um órgão privado não, desculpa, autônomo, né? Fugiu a palavra, e ele está aí para defender o direito da pessoa com deficiência de forma autônoma mesmo, e tem que ser, né, e inclusive imparcial também, independe a gestão que lá está naquele momento. O conselho é um órgão também apartidário, lembrando disso, né? E, Paulo, você
disse que foi presidente da Associação das Pessoas com Deficiência daí de Joinville. Como é que é essa associação e como é que é Joinville em relação à acessibilidade? Joinville, que é a cidade da dança, existe a dança acessível? Como é que é? Bom, Gustavo, Joinville não foge à regra da grande maioria das cidades, dos mais de 5 mil municípios do Brasil, né? Joinville tem algumas ações de acessibilidade, algumas questões que já avançaram, outras que têm que avançar e muito. Então, basicamente é isso. A gente segue esse padrão nacional, por isso que a gente trabalha sempre, né? Porque o dia que a gente achar que tá bom, a gente não precisa mais trabalhar, mas não é essa a ideia, né, Gustavo? Acho que a acessibilidade ela é uma questão contínua que a gente tem que ficar buscando todos os dias e acreditando nela e achando que sim, que ela vai um dia chegar naquilo que a gente quer. Voltando sobre a entidade de pessoas com deficiência, na verdade foi a entidade de pessoas com deficiência visual de Joinville, que se chama Agidev. Hoje quem está lá é o meu amigo Aguinaldo, junto com o corpo diretivo que está lá. Estão fazendo lá um excelente trabalho. Eu participo dela desde os anos 2000, em 2001 ali, apesar de ter o meu cadastro nela desde 1990, então eu tinha 9 anos quando eu me cadastrei lá pela primeira vez. E aí em 2014 eu acabei assumindo ela pela desistência do presidente que lá estava, né? Então eu acabei assumindo por uma questão estatutária que havia essa necessidade. Fiquei lá durante 3 anos e tantos, né, como presidente, mas estou lá como associado, estou lá como alguém que ajuda, alguém que contribui e alguém que quer ver o crescimento da instituição como um todo. Porque as organizações sociais, né, Gustavo, elas são de extrema importância. Elas fazem aquilo que a gestão pública, aquilo que o governo deveria fazer, e, infelizmente, acaba não fazendo por inúmeros motivos. Então, as organizações sociais aí estão fazendo esse trabalho, e ainda bem que estão, né, porque a sociedade precisa delas. Inclusive, eu não conheço a associação, conheço a Associação de Cegos de Blumenau e de Chapecó e de Floripa, mas de Joinville não tive o prazer de conhecer. Mas sei a importância que é uma associação de cegos para nós, pessoas com deficiência visual, assim que foi muito importante para mim. E Paulo, como é que está sendo o trabalho realizado na Associação de Cegos aí de Joinville nesse período de agora da pandemia? Como é que está sendo? Bom, Gustavo, está sendo difícil, né? Como todos os trabalhos e pessoas com deficiência, principalmente visual, né, Gustavo? Né? A gente usa muito a mão. Então, daqui a pouco a gente bota a mão no corrimão e aí passa a mão no olho, passa a mão no nariz, passa a mão na boca. Então, ela ficou basicamente o ano todo fechada, assim, atendendo de forma online. O corpo administrativo trabalhou alguns meses em meio período, mas a grande maioria dos meses trabalhou de home office. Esse ano voltou com 20% de atendimento, mas ficou 2 semanas fechado de novo, depois acabou voltando, mas as pessoas acima de 60 anos, principalmente aquelas que não foram vacinadas, ou aquelas que têm diabetes, elas não estão indo lá. Então o atendimento está sendo realizado mais para as crianças, mais para os adolescentes, mais para quem tem risco menor. E também está reduzido, né? Tanto o público como o horário de atendimento. Essa questão do online está sendo muito difícil, né, Gustavo? Porque você, a gente tem deficiência visual, mas a gente se vira no computador, a gente se vira nos smartphones, a gente tem acesso à tecnologia. Infelizmente, nem todas as pessoas têm essa oportunidade, né, Gustavo? Então, quem dera se tivéssemos, né, todas as pessoas com deficiência com as oportunidades que a gente tem, que Sim. Não são lá muitas, né, Gustavo, mas ainda é alguma coisa. Então, o pessoal tem bastante dificuldade em acessar ali o WhatsApp, acessar o Google Meet, acessar o Zoom, acessar essas ferramentas. E fora aquela questão do distanciamento, nós somos muito sociáveis, né, Gustavo? A gente gosta, eu brinco, né? A gente gosta de um aglomero, né? A gente gosta de gente, a gente gosta de estar no meio do pessoal. Eu fui lá semana passada, né, fazer uma reunião lá, e aí almocei com eles, e aquelas mesas, né, que a gente via sempre cheia, né? Estávamos só nós lá. Tinha muito evento, assim como na SIC, que tu participou também. Tinham vários eventos e tal. Então a gente sente muita saudade, né, do pessoal, de todo mundo. Tem gente que a gente nunca mais viu, nunca mais conversou, porque realmente não tem esse acesso à tecnologia que a gente tem. Mas, né, agora a vacinação aqui no estado de Santa Catarina está sendo para todas as pessoas com deficiência acima de 18 anos, depois de uma luta árdua aí, né? Então, a maioria, boa parte já tomou a primeira dose, agora a gente está aguardando a segunda dose e tomara que no segundo semestre em diante a gente já consiga se reunir. Ô Paulo, a minha grande preocupação
são com as pessoas que estão começando o seu caminho da reabilitação. E aí chegou a pandemia, como será que essas pessoas estão? Porque a reabilitação é muito importante, é de fundamental importância para a gente começar a nossa vida, né? Recomeçar a nossa vida, né? Verdade, Gustavo. Como que uma pessoa que perde a visão hoje, né, ou que adquiriu qualquer outra deficiência, vai se reabilitar, né? Não tem como, né? Porque, assim, as pessoas que já estavam lá estão tendo esse atendimento continuado de forma online, mas quem está chegando agora simplesmente está tendo que esperar. E quanto mais a gente espera, né, Gustavo, é pior. Quanto mais a gente tem que esperar, mais demorada vai ser a nossa reabilitação, mais demorada vai ser nosso processo de independência. Então, realmente, é uma questão que nos preocupa e muito. Lá pelo Conselho, a gente chamou as entidades no ano passado, fez uma conversa com elas, orientou, pediu também se elas gostariam de ajuda e tal. Então, mas a gente entende e sim, concorda que realmente essa é uma verdade. O pessoal está passando por algumas dificuldades. Paulo, uma outra coisa que eu vi você ano passado fazendo a live com a Dai, com o senador daí de Santa Catarina, é sobre a questão da visão monocular. Isso já é causa perdida ou não? Ou a gente ainda tem como fazer com que as pessoas com visão monocular não tenham direito a cotas e tudo mais? Eu acho que é uma causa perdida, Gustavo, e desde o início eu falei isso. A forma que se lutou foi errada. Desde o início eu sempre disse que a forma que se buscou, porque quem sou eu, né, Gustavo, para dizer que o outro não tem dificuldade? Quem sou eu para dizer que o outro não merece entrar numa lei de cotas? Quem sou eu? Não que eu seja favorável que as pessoas com deficiência visual utilizem os benefícios que a gente utiliza, não porque a gente gosta, não porque a gente quer, mas sim porque a gente precisa, porque são ações afirmativas que a sociedade cria para nos tentar minimamente nos equiparar com o restante da sociedade. Mas não adianta eu dizer assim, Gustavo, tu é baixa visão, então tu não deve ter o mesmo direito de eu que sou cego. Não é tirando o teu direito que eu vou ganhar o meu. Então, acho que a gente deveria ter lutado desde o início pela regulamentação do instrumento, o IFBRM, instrumento... Bom, agora não vou lembrar o nome da sigla, né? Instrumento Sim. de funcionalidade brasileiro, modificado e tal. E ali realmente vai se fazer um estudo, vai se fazer uma classificação dentro da CIF, né, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, e aí vamos ver quem tem deficiência e quem não tem, né? Quem deve ter certos direitos e quem não deve ter certos direitos. Agora, simplesmente dizer, não, eu não quero que vocês tenham, porque vocês têm um olho, eu não tenho nenhum. Isso, infelizmente, é luta perdida, foi luta perdida desde o início. E agora, lei aprovada, meu amigo, lei sancionada, o que é de se fazer? Né? Eu não vejo nenhum... O pessoal está tentando, né, entrar com um processo aí de inconstitucionalidade e tal, mas eu não vejo nada... não vejo luz no fim desse túnel, não. Entendi. Eu fiquei muito decepcionado com o deputado federal do Espírito Santo. Ele é cego e pouco vi ele falando, comentando sobre essa questão. Uma grande decepção para mim. Mas, Gustavo, lembra que a gente fala assim, ó, deficiência não é currículo? A deficiência por si só não é currículo, né? Então, não adianta a pessoa ter deficiência, ele é cego, tem outras pessoas com deficiência que também se elegeram por vários lugares do Brasil agora nas câmaras de vereadores, só que eles mesmos se vangloriam e dizem assim, eu tenho deficiência, tudo bem, mas eu não vou... minha bandeira, eu tenho outras bandeiras. Né? E eles têm outras bandeiras mesmo, né? Que são as bandeiras econômicas, que são as bandeiras do liberalismo, que são as bandeiras do Estado mínimo e tal, e a gente fica lá para trás. E eles esquecem, né, que hoje eles são vereadores, hoje eles são deputados, né, eles acham que eles estão equiparados àquelas pessoas que não têm deficiência, e não estão. Eles estão lá, aceitos, porque foram eleitos, ok, muito que bem, legal. Acabou o mandato deles, eles voltam a ser apenas os cegos, só os cadeirantes, só as pessoas com outros tipos de deficiência. E quando eles chegam nesse patamar, eles acreditam tanto no puxa-saquismo que eles recebem, que eles acham que nunca mais vão pisar onde a gente pisa. E vão pisar. Né? Esse deputado que você falou,
é um grande exemplo disso. Ele é apenas uma pessoa com deficiência visual, tanto quanto eu quanto você. Apesar dele não usar bengala, apesar de dizer que não se dá bem com as coisas de cego, só que ele continua cego. Solta eu, você e ele na rua, a sociedade vai ter preconceito com nós três do mesmo jeito. Então vai nos tratar apenas como três pessoas com deficiência visual, como qualquer outra. Não vai tratar ele como deputado federal, né, e tal, como ele acha que é. Entendeu? Entendi. Paulo, eu sempre fico muito feliz de fazer essas lives, porque eu gosto muito de conversar com outras pessoas, mas também de mostrar a todos que nós, pessoas com deficiências, podemos realizar os nossos sonhos, né? Algumas pessoas com deficiência se lamentam, acham que não pode realizar os seus sonhos, e às vezes as famílias das pessoas com deficiência pensam que eles não são capazes de realizar. Eu queria, Paulo, que você falasse algum sonho que você já pode ter realizado, que realizou, né? Um sonho que eu realizei, Gustavo? Bom, acho que é trabalhar, né? É ser uma pessoa ativa, é ser uma pessoa respeitada na minha cidade, pelo menos, né? Nos locais que eu convivo. Né? Ter o meu apartamento hoje em dia, né? Ter minha independência, minha autonomia. Enfim, acho que viver uma vida normal dentro das limitações que a gente tem, sem esquecer jamais que a gente tem limitações, sem esquecer jamais que nós temos deficiência e sem esquecer jamais do jeito que a sociedade nos vê, nos enxerga e nos trata, inclusive. Mas eu acho que, né, o fato de trabalhar e de ter um vínculo aí com muita gente, principalmente na minha cidade, eu acho que já é um grande sonho realizado e agora a gente tem que realizar mais, né, Gustavo? E não parar e tentar ir Com certeza. sempre novos desafios, sempre buscando novas oportunidades. Tem alguns outros sonhos que eu tenho aí pela frente, mas estamos trabalhando para viabilizar eles ainda. Somos movidos por sonhos, né, Gustavo? É aquele ditado, né, Paulo? Quem não sonha não vive, né? Quem não sonha não vive. Como é que diz aquele outro ditado? Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho, um sonho que se sonha junto é realidade, alguma coisa assim. Não sou muito bom de ditados, mas eu acho que é isso. E agregar pessoas, trazer gente, né? E fazer com que as pessoas... A tua credibilidade, eu acho que ela é tudo na tua vida também, né? Então, pessoas acreditando em você, elas vão te ajudar e você vai desenvolver um bom trabalho e com certeza vai cada dia mais longe. As tuas lives aí estão fazendo bastante sucesso, Gustavo, com certeza, porque o pessoal olha a referência que o teu trabalho é. Se tu fosse um cara que não tivesse credibilidade, alguém que as pessoas não acreditassem, as pessoas nem viriam, porque ninguém quer ligar o nome a pessoas assim. Então, acho que a nossa credibilidade acho que tem que ser também um dos maiores sonhos, e é para isso que a gente, né, trabalha e luta todo dia. Muito legal essa sua declaração, e para mostrar realmente que nós podemos fazer os nossos sonhos, nós podemos fazer a diferença. Hoje eu estou trabalhando na Federação da Indústria daqui de Alagoas, estou muito feliz. E é isso, a gente tem que trabalhar e realizar nossos desejos, né? E, Paulo, o que é que você faz aí na Prefeitura de Joinville? Bom, Gustavo, eu entrei em 2015, meu concurso é assistente administrativo, eu sou formado em pedagogia, mas eu não atuo na área, né? Eu fiz isso, né, depois, tá? E aí entrei em 2015 como assistente administrativo, porque eu era aposentado por invalidez na época, né? Eu tinha aposentadoria por invalidez pelo INSS, porque eu perdi a visão quando trabalhava, né? E aí fiquei procurando emprego aí durante 6, 7 anos, não achei. Aí fiz esse concurso público, eu vou fazer para entrar, depois a gente vê, né? E aí, quando eu entrei, né, aquelas barreiras de acessibilidade, não tinha computador, o pessoal pediu para eu ficar em casa, né? E óbvio que eu não concordei com isso. Aí eu fui trabalhar na gestão de pessoas, lá eu fiz uma busca ativa aí de servidores com deficiência dentro da Prefeitura de Joinville, fiz lá alguns trabalhos, depois fui para a Fundação Cultural de Joinville, fiquei lá de 2015, agosto de 2015 até outubro de 2017, né? Depois ela virou Secretaria de Cultura e Turismo. Aí fui para assistência social, coordenei as políticas públicas para pessoas com deficiência, essa área que foi criada à época lá, né? Coordenação de políticas públicas para pessoas com deficiência. Então a gente tivemos 3 anos de trabalho bastante árduo aí, fizemos feirão de empregos, trabalhamos forte a empregabilidade da pessoa com deficiência e outras ações também. E agora, esse ano, né, a nova gestão não quis continuar a coordenação de políticas públicas para pessoas com deficiência,
devem ter lá os seus motivos, enfim, né? O tempo isso vai dizer. É uma pena, né? Que a Dai é um excelente profissional. Sim, sim, mas é fazer o quê? São decisões de governo, né, Gustavo? E governos não duram para sempre, né? Por isso que a democracia é boa também. Então, se a pessoa com deficiência não foi valorizada dessa vez, quem sabe nas próximas. E aí, vamos ir para frente. Esse ano eu voltei ao meu cargo de origem, que é assistente administrativo. Estou no home office por um período aí até... Eu estou pleiteando a minha cedência lá para a Agidev, para trabalhar na associação, inclusive, que vai ser legal para mim, né? Voltar um pouquinho a trabalhar com o pessoal, acho que eu vou contribuir bastante lá. E, enquanto isso, estou na presidência do conselho, representando ainda a Secretaria de Assistência Social até dezembro desse ano. Eu acredito que na assistência social você deve ter tido muito trabalho, porque na pandemia, aqui em Alagoas, por exemplo, muitas pessoas passando fome, não tendo trabalho, né? A assistência social tendo que trabalhar bastante e mostrar o seu grande papel, que é ajudar as pessoas mais carentes, né? É verdade, sabe? Eu acabava não atendendo diretamente as pessoas, né, os usuários, as usuárias. Então, eu acabei, né, continuei meu trabalho de forma mais administrativa mesmo, ano passado, né? Eu passei as coisas para online. Mas, realmente, o pessoal teve muito trabalho. Eu acompanhei bem de perto essa questão, mas não atuei diretamente, né, com os usuários, com as usuárias aí, porque realmente foi muito difícil, e está sendo difícil, né, Gustavo? Teve gente que perdeu emprego, até hoje não arrumou, e vai demorar muito, e fica nesse abre e fecha. Essa pandemia não acaba nunca, né? Então, estamos aí, né? Vamos lá, vamos torcer para que isso melhore. Ô, Paulo, eu tenho muito a agradecer por você ter aceito o meu convite. Foi muito bom esse bate-papo. Essa conversa vai ficar no meu canal do YouTube, que é Gustavo Paes Amorim. Paulo, deixe seus canais aí de redes sociais, caso alguém queira entrar em contato contigo. É sempre importante. Obrigado, Gustavo. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Né? Foi uma honra receber o teu convite. Eu sempre que recebo tuas lives também, acompanho algumas, não consigo acompanhar todas, né? Mas é bastante coisa, mas que bom que vai ficar gravado aí, depois o pessoal assiste. Eu tenho ali minhas páginas, minha página e perfil de Facebook, que é igual, o mesmo nome, é Paulo Suldovski, como está escrito na tela ali, Paulo, para quem não está enxergando, vamos lá, né? Paulo Suldovski, é meu nome, meu sobrenome. No Instagram é a mesma coisa, no Twitter é a mesma coisa, no YouTube é a mesma coisa. Então, Paulo Suldovski, é tudo igual, tudo junto. Encontra lá, né, para a gente dialogar um pouquinho, conversar sobre tudo, né? Não só sobre pessoas com deficiência, não só sobre acessibilidade, mas coisas do dia a dia, cotidiano, dar umas risadas também, por que não? Então a gente está aí disponível para trocar ideia sempre. Grande abraço, Paulo. Muito prazer e futuramente quero ter outra conversa para você falar sobre o seu canal do YouTube, que com certeza deve ser muito bom. Então tá bom, deixa comigo. Só me convidar que a gente volta. Tá bom. Grande abraço, Paulo. Tchau, Valeu. tchau.